1 Pedro 5, 10 e 11. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Então nós vemos aqui o apóstolo Pedro fazendo uma declaração, uma afirmação. É algo que parece que ele tinha certeza que iria acontecer, o que deve acontecer com todos aqueles que andam com o Senhor. E Pedro, quando nós conhecemos um pouco a sua história, ele tem muito, como se diz, ele tem, como hoje é moda, a gente fala, Pedro tem lugar de fala, para dizer o que ele está falando, né? Quando Pedro fala isso, ele expressa algo que ele viveu. Então, Pedro não estava falando isso aleatoriamente, porque ele ouviu falar que Deus restaurava. Pedro também não estava falando isso de uma forma que ele ouviu de alguém como testemunho, mas o apóstolo Pedro viveu isso na sua própria vida e ele vivenciou isso, ele experimentou esta realidade. Então, ele, quando afirma estas coisas, ele está dizendo que nós estamos servindo um Deus, que nós estamos diante de um Deus, estamos sendo expostos à palavra de um Deus, nós estamos sendo expostos a um evangelho, ao evangelho que Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para a transformação, para a cura, para a libertação. Então nós estamos diante, sendo expostos a uma realidade espiritual que pode e vai transformar a vida de todo aquele que crê. Quantos querem e precisam ser transformados? Eu quero, irmãos. Eu preciso ser transformado a cada dia e a cada momento, a cada desafio. Então nós estamos aqui, percebendo aqui alguns desafios e sendo transformados. Por exemplo, a vida apresenta muitos desafios, irmãos. O Marcelo e a Flávia passaram a noite aqui, o Marcelo principalmente, a Flávia ficou também até tarde, passaram a noite aqui com os jovens e adolescentes, ficaram aqui o dia todo. E foi apresentado um desafio para mim e para a Adriana, nós ficamos com a Olívia lá, então desafios. Então eu estava lá e Deus deu graça. Hoje de manhã, o Marcelo ligou para a Flávia e eu estava ali ouvindo, né? Cadê o Marcelo? Está aí? Casou com a minha filha, cara. A sua vida vai ser exposta. Então, o Marcelo ligou com a Flávia, aí ele, meu amor, te amo. Eu não estava ouvindo, mas devia ser mais ou menos isso que ele estava falando, né? E a Flávia com o telefone, sim, não sei o quê. Não, tá bom. Então, aí a Flávia, não, o Marcelo estava falando comigo, mas aí ele já estava, não, peraí, não faz isso. Tem não sei quem, não sei na onde. Você vem cá, vai ver tal coisa. Ou seja, enquanto ele está querendo falar para a esposa, querendo matar a saudade, que a Flávia dormiu lá em casa com a Olívia, ele dormiu aqui sozinho com os meninos. Então, enquanto ele estava ali querendo matar a saudade da esposa e querer ter notícia da sua filha, alguma coisa, ele estava com um olho no peixe e outro olho no gato. Quem já viu esse negócio? Duas situações, ao mesmo tempo, um desafio de você estar à frente de algo e você conciliar isso com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com a sua vida profissional. O pastor Fabiano aqui com o desafio de conciliar a sua vida, o seu chamado de pastor, com o ministério de louvor e tantas coisas. Todos nós enfrentamos vários desafios e precisamos da graça de Deus, do cuidado de Deus. E Pedro enfrentou, irmãos, vários desafios. Ele tinha autoridade para falar sobre isso. Ele viveu na sua própria história essa restauração, a confirmação, o fortalecimento e ser colocado sobre um alicerce, sobre um fundamento firme, imutável, que é a palavra, que é o nosso Senhor Jesus. Então eu gostaria de estar falando aqui rapidamente de alguns fatos da vida de Pedro. Nós não vamos ler todos os textos, porque ia ficar muito extenso, a ideia não é essa. Mas eu vou citar aqui, vou dar a fonte, e se você não conhece, você pode depois ler com calma, você pode, anota aí,
para você ler na sua casa, para você se familiarizar com aquilo que está sendo ministrado nessa manhã. Amém? Aliás, irmãos, fica uma dica, né? Outro dia um irmão me procurou e falou assim: pastor, eu quero aprender a pregar, você me dá um curso de pregar? Eu falei assim: bom, irmão, vamos conversar, a gente vai conversando, né, sobre isso, podemos conversar sim. Mas eu lembro que um dia alguém que eu queria pregar, eu conversei com um pastor lá no comecinho da minha carreira cristã. Eu queria pregar, eu falei com o pastor, ele falou assim: então anota todas as pregações, depois chega na sua casa, estuda os textos e fica perguntando como é que o pastor chegou a essa conclusão. Aí você vai descobrir se o cara está errado, né, se o cara está certo, e vai deixar Deus ministrar o seu coração. Estuda o que ele pregou, vai tentando entender. Então, se você tem um desejo de pregar, vai estudando a palavra, anota os versículos, vai vendo, porque com certeza Deus vai ministrar na sua vida. Então, alguns fatos da vida de Pedro. Lá em Lucas capítulo 5, se você quiser abrir, por favor, Lucas capítulo 5, tem ali uma história muito interessante. É quando Pedro começa a aparecer aí nos evangelhos. E aqui é um texto conhecido como a pesca maravilhosa. E Pedro, ele é uma das figuras centrais, um dos personagens centrais dessa história. Lucas capítulo 5, versículo 4. Nós vemos ali que o Senhor Jesus, ele estava pregando, foi apertado pela multidão, pediu um barco emprestado, e o barco era de Pedro. E ele então ficou longe ensinando aquelas pessoas do barco. Então Pedro ouviu tudo que Jesus estava falando. Aí chegamos no versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E disse para todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Pedro, ele vira para Jesus, né, quando Jesus fala para ele assim: olha, vá para onde está mais fundo, um pouco, vai onde as águas são mais fundas, e lança as redes. E Pedro, ele responde: Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Então Pedro sentiu a necessidade de avisar Jesus o que estava acontecendo. Quem aqui já fez isso? Quantos de nós já sentimos a necessidade de informar, né, quando Jesus fala algo para você: olha, né, seja forte, seja firme, olha, não faz isso, toma cuidado, Deus fala no nosso coração alguma coisa, e a gente sente uma necessidade de explicar para ele o que está acontecendo. Não, mas Senhor, o Senhor não está vendo? Agora eu ganho tanto, e eu ganho X, eu estou gastando mais do que eu ganho, e a minha situação está assim, e Deus então traz uma palavra para a gente adequar a vida, porque Ele vai suprir, e a gente acredita que não, vai suprir como? Da onde? Da onde nós vamos suprir? Eu lembro de quando estava construindo a minha casa, acabou o dinheiro, eu tinha um apartamento, vendi o apartamento, comprei o terreno e comecei a construir a casa, porque eu tinha recebido um bom aumento na época. Eu falei assim: não, vai dar. Só que aquele bom aumento foi corroído, aumentou a faculdade das crianças, aumentou outra coisa, e então o meu dinheiro não dava para investir nada na casa. E eu fiquei com a minha casa, a construção parada, mais de um ano. Aí começou a querer enferrujar a ferragem que estava um pouco à mostra. A minha casa, então, ela ficou totalmente tomada, cheia de mato. Irmãos, um dia eu fui lá cortar o mato, não vou cortar esse mato, peguei a enxada. Quem sabe do que eu estou falando, irmãos? Quem já tentou cortar o mato com a enxada? E eu cortei assim, deu 1 metro quadrado, o terreno tinha 280 metros. Eu comecei a cortar o mato, cortei 1 metro quadrado, já estava cheio de calo na mão, já estava com dor nas costas, um sol, irmãos. E eu falei assim: gente, não vai dar. E eu começava a olhar aquela situação desesperadora, mas um dia eu estava orando, e eu lembro que eu estava orando, mas não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, e de repente Deus falou para mim assim: eu agora vou começar a te abençoar. E eu falei assim: mas da onde, né?
Eu falei assim, amém, Senhor. Eu me alegrei e eu comecei a acreditar. De repente, me liga um meu cunhado. Eu tive um sonho. Eu vi os anjos subindo e descendo com vários materiais para sua casa. Tinha cimento, tinha um monte de coisa, e anjos trazendo coisas. Outra pessoa me ofereceu dinheiro, outro não sei o quê. Irmãos, eu sei que depois de 6 meses no máximo, eu estava morando dentro da minha casa. Ela não estava acabada ainda, mas eu parei de pagar aluguel. E eu tive um up, assim, eu tive um investimento de outras pessoas, para que eu pudesse mudar para minha casa, e então eu parei de pagar aluguel, e eu lembro que quando Deus falou comigo, eu acreditei, e eu falei assim, amém, Senhor. Não tinha de onde sair, irmãos, e aqui Deus falou com Pedro, e falou assim, vai lá no fundo e lança suas redes, mas ele fez questão de avisar Jesus o que estava acontecendo. Eu já trabalhei a noite toda. Ele deve ter olhado para Jesus e falou assim, eu já ouvi dizer que o senhor é carpinteiro, de pesca eu acho que o senhor não entende. O senhor não entende muito desse negócio não, de pesca, né? Mas ele estava ali e ele, então, colocou Jesus a par da situação. Falou assim, olha, eu já me esforcei a noite toda. Mas se o senhor está dizendo, eu vou lançar. Mas ele, antes de lançar a rede, ele trouxe ao seu coração a improbabilidade que existia dele pegar qualquer peixe. Ele achava que não ia pegar nada. Ele falou que lutou a noite toda pescando, não pegou nada. Ele achava que Jesus talvez não soubesse que ele estava lá a noite toda trabalhando. Irmãos, pode ser que eu e você tenhamos trabalhado sem muitos resultados. Como o pastor Fabiano falou aqui, 10 anos, acho que foi o prazo que ele usou, mas Deus ministrando ao nosso coração, olha, faz muito tempo que você está lutando, talvez 10 anos, e está lutando sem o resultado que você espera. Irmãos, pode ser que nós estejamos trabalhando muito sem os resultados que nós esperamos. Pode ser que a situação esteja difícil na nossa família, nas nossas finanças, no nosso ministério, na minha vida pessoal, na minha vida emocional. Pode ser que as várias coisas estejam acontecendo. Pode acontecer que você está enfrentando lutas e dificuldades, mas se Deus tem liberado uma palavra para nós, irmãos, e se nós agirmos à altura da palavra, aí o que vai agora estar valendo já não é mais a luta que eu enfrento, não é o desafio que se levanta contra mim, não é a minha incapacidade, não é talvez ou a minha capacidade com a qual eu tenho me esforçado. O que vale é se Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre a minha casa. Se Deus liberou uma palavra, eu vou viver esta palavra, no nome de Jesus. Então Pedro, ele colocou isso. Agora, eu entendo que Pedro talvez ele não conhecesse Jesus direito. Mas então ele tinha essa situação, e todos nós passamos, irmãos. Irmãos, eu tenho mais de 30 anos de convertido. Tenho mais de 20 anos como pastor. E muitas vezes, quando a situação se apresenta, irmãos, parece que tem situações que eu já venci, e elas se apresentam de novo e parece que eu não vou vencer. Há situações que se apresentam e você precisa ser, então, tentado a cuidar daquilo, prestar atenção naquilo, e buscar em Deus algo, uma direção, porque parece que tudo aquilo que você viveu foi muito bom na época, mas agora parece que é diferente, agora parece que não vai dar, agora parece que algo se levantou. Nesse momento, nós somos tentados novamente a olhar para o nosso esforço, somos tentados a olhar para a nossa capacidade, somos tentados a olhar para o dinheiro que temos no bolso ou na conta bancária, somos tentados a olhar para as condições que temos para vencer, quando na verdade nós devemos olhar constantemente para aquele que venceu por nós. Devemos olhar constantemente para aquele que disse que eu e você somos mais do que vencedores em todas estas coisas. Irmãos, não é que você e eu não possamos colocar a situação diante do Senhor, até devemos colocar, mas não como uma realidade que não pode ser mudada. Podemos colocar o nosso medo, podemos colocar até mesmo a nossa dúvida, podemos derramar o nosso coração diante do Senhor, mas sabendo que se Ele liberou uma palavra, eu e você podemos caminhar ou agir sob esta palavra. Pedro fez isso.
E quando ele fez a pesca, foi tão grande que chamou outro barco, quase afundaram os dois barcos. Quando ele saiu, no versículo 8, Lucas capítulo 5, versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É ter revelação de quem ele é e de quem Deus é. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, que é Pedro, né? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Irmãos, então, eles ficaram perplexos quando olharam para o Senhor. Eles ficaram assim, se sentiram tomados de uma surpresa ao ver a grandeza de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ficou perplexo com a grandeza de Deus? Você já teve essa experiência de olhar para o Senhor e se perceber pecador? E de ver a graça de Deus? De perceber o amor de Deus? Eu gosto de perceber alguns detalhes. De perceber alguns detalhes nas nossas vidas e na vida de alguns irmãos. Enquanto ministrava o louvor hoje aqui, o pastor Fabiano, na hora que começou uma canção, ele já começou a chorar, quase que ele não consegue cantar. Porque naquele momento ele viu a grandeza de Deus, ele percebeu a graça de Deus sobre ele, e ele percebeu que ele vive para o Senhor. Então aquele momento o encheu de tal maneira que ele quase não conseguiu cantar. Você já viveu essa experiência? De começar a cantar uma música e de repente você não consegue cantá-la porque a letra passa na sua mente e você não se acha digno de cantar aquilo? Você já viveu essa perplexidade? Você já viveu de experimentar um Deus grande e todo-poderoso? De olhar para Ele e falar assim: Deus, eu não sou digno do seu perdão, Deus, eu não sou digno da sua misericórdia, e de se alegrar porque Deus te amou. Meu irmão, se você nunca teve essa experiência, busque isso diante do Senhor. Comece a orar, comece a ler a Bíblia, comece a buscar algo de Deus. Fala: Deus, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. E quando você for ler a Bíblia, então, você vai ver as maravilhas da lei de Deus e você vai ser tocado de uma forma especial. Aí você pode me dizer: pastor, mas sabe o que é que eu não tenho lido a Bíblia? Então como é que Deus vai ministrar o teu coração se você não lê a Bíblia? Pastor, eu realmente também nunca tive uma experiência como essa de chorar antes de cantar, mas quanto tempo você tem investido para cantar, para adorar a Deus? Querido, se você só ouve tipos de músicas que não glorificam e não exaltam a Deus, como é que você vai viver algo em Deus? Como é que eu vou viver algo em Deus se eu não me coloco na sua presença? Então, irmãos, eu vejo aqui Pedro dizendo: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Essa é uma experiência que ele teve naquele momento. Então ele já teve um contato. Pedro, que era forte, aquele que pescou a noite toda, que era um pescador experiente, que não pegou nada. Aquele homem que quando Jesus falou para assim: lança lá a rede, ele falou assim: Senhor, mas já pesquei a noite toda, não peguei nada, mas já que o Senhor está falando, eu vou jogar. E quando ele vê tudo aquilo que aconteceu, ele então se prostra e ele se entrega ao Senhor de uma forma diferente. Talvez o que falte para mim e para você, irmãos, é nós nos entregarmos a Jesus de uma maneira diferente. Talvez o que falte para nós é nos entregarmos a Ele, reconhecendo que Ele tem todo o poder, toda a autoridade, que Ele é Deus e nós somos indignos de estarmos na Sua presença. Talvez falte a nós esta situação que Pedro viveu. O Pedro que diz assim: olha, o Deus de toda graça, Ele vai trazer restauração para a sua vida. Irmãos, Deus vai trazer restauração para a sua vida. Deus vai trazer restauração para a sua vida. Ele é o Deus de toda graça. Ele restaura, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele revela a si mesmo, Ele revela a sua intimidade àqueles que o temem, Ele revela os seus segredos àqueles que estão diante dEle, com um coração contrito. Um coração contrito o Senhor não despreza. Ele habita num alto e sublime trono, mas Ele também habita com aquele que está contrito de coração.
para dar vida, para vivificar o coração abatido. Irmãos, Deus não apenas contempla o meu e o seu abatimento, mas Ele vem para nos vivificar, Ele vem para nos restaurar, Ele é o Deus de toda a graça. Quando nós olhamos isso, então, percebemos que Pedro, ele começou a viver situações na sua vida. E aí ele começa a andar com Jesus. Ele começa a andar com Jesus, e aí, lá em Mateus, conta um pouco sobre isso. Então, Jesus, ele multiplica pães, algo maravilhoso, e depois Jesus, ele pega e vai para outro, né? Ele fala para os seus discípulos passarem para o outro lado, e de madrugada Jesus vai andando sobre as águas. Está lá em Mateus capítulo 14, versículos 25 a 32, depois você pode ler. Então Jesus vai andando sobre as águas, os seus discípulos olham aquela cena e ficam apavorados, achando que pudesse ser um fantasma. Mas Jesus fala, sou eu, não tenho medo. Pedro fala, se és tu, Senhor, fala que eu vou aí andando pelas águas. Um dia eu estava em casa ali, daqui a pouco a minha esposa vem rindo para o meu lado, ela vem rindo. Eu falei, o que foi? E ela começou a rir, passar a mão no meu rosto. Você é tão bonitinho. Sempre obrigado, mas eu percebi que tinha algo aí, né? É tão bonitinho. Ela falou assim, você é igual o Pedro. Eu falei, que Pedro? O apóstolo Pedro. Eu falei assim, amém. Não, assim, impetuoso, né? Já vai fazendo as coisas, já vai correndo, quer ser o primeiro, quer estar na frente, quer estar correndo, quer pegando tudo com a sua própria mão, quer subir na escada, quer subir no andaime, quer fazer isso, você quer fazer tudo. Pedro era assim também, né? Ela começou a rir e tal, eu já entendi. Falei assim, amém. Mas Deus está me restaurando. Né? E a gente se divertiu, e é verdade, é uma característica. Tem pessoas que têm uma característica assim. Alguns não têm, mas eu acho que todos nós podemos estar aqui pensando como Pedro. E aqueles que vivenciaram o que Pedro vivenciou. E ele falou assim, se é o Senhor, manda que eu ande sobre as águas. Jesus falou para ele, vem. E ele saiu do barco e começou a andar pelas águas, irmão. Mas havia ali um vento, um início de tempestade, e aí Pedro teve medo, quando ele reparou na força das águas e começou a afundar. E ele começou a afundar, ele clamou, Senhor, me ajuda. Jesus foi lá, pegou ele pela mão, levantou, e os dois voltaram andando sobre as águas pelo barco. Você pode falar assim, nossa, mas Pedro não teve fé, ele afundou. Irmãos, eu prefiro imaginar a cena de Pedro realmente afundando, mas Jesus restaurando. Imagina, Jesus abraçado com Pedro, o barco lá, e os dois andando sobre as águas juntos, até chegar e subir no barco. Irmãos, que algo maravilhoso. Deixa eu te falar algo. Uma vez eu fui pescar em alto mar, fui só uma vez, irmão, nunca mais, porque eu passei tão mal que eu prometi que eu nunca mais iria, e eu fui, uma vez só. E eu estava lá no alto mar, mas aquele dia o mar não estava muito bravo, não, estava tranquilo. E eu conversando com o dono do barco, ele falou assim, outro dia morreu um amigo meu aqui afogado. Aí eu falei assim, mas o cara não trabalha no mar? Eu falei, trabalha, mas ele teve uma tempestade e ele caiu na água. Eu falei assim, mas ele não sabe nadar? Ele falou assim, quando você cai no mar, numa tempestade, não adianta você saber nadar, porque as ondas te submergem. A força das águas é tão forte que você pode saber nadar, mas as águas te jogam para baixo, as ondas vão te jogando para baixo e você morre cansado. Você não consegue ficar em cima, não consegue. Você pode saber nadar. Por isso que Pedro, ele clama, fala assim, Senhor, me ajuda. Pedro sabia nadar, irmãos. Mas o problema é que havia ali uma tempestade, ele reparou na força das águas. Não é na sua capacidade, não é na minha capacidade. Não adianta se você sabe nadar ou não sabe nadar. Eu e você vamos enfrentar algumas situações que saber nadar não adianta. Eu e você vamos enfrentar algumas situações que saber de finanças não adianta. Eu e você vamos enfrentar algumas situações que saber tudo sobre educação de filhos não vai adiantar. Eu e você vamos enfrentar situações que saber tudo sobre o ministério, como ser um músico, tocar o violão, não basta. Eu e você vamos enfrentar situações que mesmo que nós saibamos tudo sobre casamento, sobre relacionamentos, sobre qualquer tipo de coisa, não basta. A minha sabedoria, o meu conhecimento, não basta em algumas situações, não basta saber nadar, é neste momento que eu e você precisamos clamar àquele que tem poder e autoridade sobre a tempestade.
aquele que tem autoridade sobre o poder das águas, aquele que tem autoridade sobre os ventos, sobre a chuva, aquele que tem todo o poder e autoridade, é aquele que é o dono da minha vida, aquele que venceu a morte, aquele que é o Deus de toda a graça, Ele é o Deus de toda a graça, Ele é o Deus que vai nos ajudar, irmãos. Tem momentos que não adianta. Tem momentos que não adianta. O que eu sei, o que você sabe. Por isso nós precisamos estar atentos àquele que é o nosso Deus. Então Pedro passou por essa situação. Irmãos, eu imagino Pedro, pescador, experiente, falou assim, não, se ele está andando sobre as águas, eu posso andar também. Parece muito comigo mesmo, misericórdia. E de repente começa a afundar, e você fala assim, agora? Agora eu estou na água, né? Literalmente. Literalmente. Mas ele clama e o Senhor o ajuda. Olha só quantas experiências Pedro foi passando. Lá em Mateus capítulo 16, você pode ler depois dos versículos 13 ali em diante, Jesus começa a perguntar, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? E uns falam assim, uns dizem que é Elias, outros João Batista, Jeremias, sei lá, um dos profetas, dizem isso daí do Senhor. E ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí então o Senhor vira para ele e fala assim, olha, bem-aventurado és tu, Simão. Você é bem-aventurado porque não foi carne e sangue que revelaram isso para você, mas foi o meu Pai que está nos céus. Eu acho que Pedro olhou para os discípulos, vocês estão vendo? Olhou para os outros, está vendo? Olha só, cara. O Deus, o Pai que está nos céus, revelou para mim. Passa um pouquinho no versículo 21. Então Jesus começa a dizer que ele vai para Jerusalém, que ele vai morrer, que ele vai sofrer na mão dos anciãos de Israel, que ele vai morrer e vai ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro chama Jesus de lado e fala assim, não, Senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer com você. Não fala essas coisas, que você vai sofrer, não fale isso. Então, aí Jesus fala para ele assim, para trás de mim, Satanás, arreda. Chama Pedro de Satanás, fala assim, porque você pensa, você cogita das coisas humanas e não das coisas de Deus, mas o que, cara, 4, 5 versículos antes, o cara tem a revelação do Pai, 4, 5 versículos depois, o cara está falando como o diabo. Meus irmãos, eu espero que você não seja assim. Aqui de manhã você acorde assim, Deus, eu abençoo a minha casa, eu abençoo meu filho, eu abençoo a minha filha. Aí o filho derruba nesse carro na toalha, você fala assim, seu imprestável, seu menino moleque, eu já não falei para você tomar cuidado, e agora vai. Aqui está orando, aqui está amaldiçoando, aqui está crendo, aqui está duvidando, aqui está alegre, aqui está feliz, aqui está triste, aqui está chorando, aqui está louvando a Deus, aqui está dançando a música da Anitta. Aqui está cantando, os meus lábios cantando para sempre, aleluia. E aqui está cantando músicas que falam da objetificação da mulher. Aqui está cantando músicas que falam de suicídio, de drogas. Aqui está cantando música que fala que o cara vai ser um pegador, vai pegar um monte de mulher. Aqui está chamando a mulher de cachorro, cachorra. E aqui ele está adorando a Deus. Irmãos, nós somos assim. Eu não sou assim. Né? Mas o ser humano é assim. Tristes e alegres. Assim. Irmãos, não são as circunstâncias que vão denotar o que é a nossa vida. Nós precisamos entender que Deus tem uma palavra para nós, irmãos. E olhar para Ele. E crer nele. Então veja que Pedro viveu isso também. Eu imagino, irmãos. Ele falou, né, quando Jesus elogia Pedro e fala assim, olha, você é bem-aventurado, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso, vai ser o meu Pai. Ele olha para os discípulos. Aí, um pouquinho depois, Jesus fala assim, arreda Satanás. Aí os discípulos que olham para ele. Irmãos, e nós vamos assim. Nós vamos desse jeito, misericórdia. Lá em Mateus capítulo 26...
Estou falando aqui de algumas experiências que Pedro viveu, amém? Lá em Mateus capítulo 26, no versículo 33, Pedro diz assim, Jesus falou que as pessoas iam abandonar ele na hora da crucificação, e Jesus disse que o que ia acontecer, e Pedro falou assim no verso 33, Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Todo mundo que sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, né, irmãos? Está lá nos evangelhos, depois você pode ler. Mas o que me chama a atenção é a próxima frase aqui do versículo que eu não li ainda. Versículo 35 tem uma última frase. Hein? E todos os outros discípulos disseram o mesmo. O que eles disseram? Que mesmo que seja preciso que eu morra, eu nunca vou te negar. Todos os outros discípulos disseram o mesmo. Mas a nossa ênfase está em quem? Está no Pedro. A gente só fala que Pedro negou Jesus. Que ele ia até o fim e tal, mas todos os outros discípulos também disseram que iam até o fim e não foram nada, irmão. Quando chegaram os soldados a prender Jesus, todo mundo deu linha, todo mundo fugiu. Todo mundo fugiu. Mas a gente fala só de Pedro, sabe por quê, irmão? Porque quanto mais você é boca grande, mais você fica né? Você fica ali aparecendo, né? Você fica em evidência. Pedro era o cara que ficava na evidência. Fazia o quê, né? Faz parte. É que havia um chamado sobre ele. Havia um chamado para liderar a igreja. Havia um chamado, tanto que quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, em Atos capítulo 2, aquele que se levanta para pregar é o apóstolo Pedro, e ele prega, 3.000 pessoas se convertem. Amém, irmãos? Então a gente vê aí, a glória de Deus é o chamado de Deus, que estava sobre Pedro. Mas ao mesmo tempo, Pedro passou por tantas e tantas situações, que no versículos de Mateus mesmo, 26, pouco antes disso, lá em João capítulo 18, versículo 10, fala que Pedro cortou a orelha do guarda que foi prender Jesus. Então os guardas chegaram para prender Jesus e Pedro estava com uma espada, e ele pega e corta a espada, ou seja, ele foi para o confronto, do jeito dele, na força dele, na capacidade dele. Eu acredito aqui no meu coração que Pedro falou assim, olha, ainda que seja preciso morrer, eu vou morrer. Eu acho que Pedro, entre aspas, cumpriu o desejo do coração dele. Falou assim, não, esse cara vai prender o meu Senhor, vai nada. E catou a espada e se cortou a orelha, irmão, você imagina onde é que ele mirou? Ele mirou na cabeça do cara. Já pensou, Caio? O cara com a espada, no escuro, deu na cabeça do peão. O cara fez aqui, cortou a orelha. Jesus olhou para ele e falou assim, que é isso, Pedro? Foi lá, catou a orelha do cara no chão. Imagina você no lugar de Pedro. Para um pouco para pensar, irmãos. Você tá, como é que diz? Defendendo o seu Senhor, o seu amigo. Você cortou a orelha do cara que queria prender ele. Jesus foi lá, pegou a orelha do cara, botou no lugar e curou. E curou, irmãos. Pedro olhou e falou assim, mas agora não estou entendendo mais nada. E aí ele ficou sem entender. E quando ele foi questionado se estava com Jesus, ele falou assim, não, estou nada, nem sei quem que é. Nunca vi. Negou Jesus 3 vezes. Lá em Marcos capítulo 16, quando Jesus ressuscita e aparece as mulheres, diz assim, Marcos 16, 7, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, os anjos falam, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês verão como ele lhes disse. Mais uma coisa que é interessante aqui, é o e a Pedro. Diga aos discípulos que ele está indo adiante de vocês, e lá vocês verão ele, como ele prometeu. Mas aqui há uma menção específica e especial a Pedro. Fala assim, olha, digam para os seus discípulos e digam para Pedro. Porque Pedro, irmãos, estava totalmente desanimado, desconsolado. Ele havia negado a Jesus 3 vezes. E eu acho que ele devia estar totalmente
Diz que chorou amargamente. Pedro chorou amargamente, estava triste. Mas aqui o anjo aparece e fala assim, olha, digam aos discípulos e a Pedro. Eu imagino, né, que as irmãs chegaram e falaram assim, olha, nós tivemos uma visão de anjo, mandar dizer para vocês e mandar dizer para você também, Pedro. O Senhor, Ele fala o seu nome. O Senhor, Ele separa você, especialmente quando você está numa situação difícil. Quando eu e você estamos enfrentando um desafio ou uma circunstância que talvez eu e você não entendamos. Ele te chama pelo nome. Amém, irmãos? É aquela história das 99, né? Deixa as 99, vai buscar aquela que se extraviou. Das 10 dracmas, aquela que se perdeu dentro de casa. Às vezes a moeda está dentro de casa, o crente está dentro de casa. E ele se perdeu aqui dentro. Mas o Senhor separa um momento para falar com você. Deus separa um momento para ministrar o teu coração. Deus tem uma atenção especial para aqueles que estão se perdendo. Ele tem uma atenção especial para os desafios que estamos enfrentando. Então ele fala, vai buscar lá para Pedro. E Pedro, então, ele ouve aquilo e ele volta, e ouve ali o Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor apareceu e ficou com eles ali algumas vezes. E lá em João capítulo 21, tem ali um finalzinho do Evangelho de João, quando Pedro ele olha para os seus amigos, para os discípulos, e fala assim, eu vou pescar. João 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-se os outros, também nós vamos contigo. Saíram a entrar no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Novamente, Pedro estava sem resultado na sua vida. Interessante, né? Você parar para pensar. Ele já havia sido curado, havia passado por tantas coisas, irmãos. Já tinha visto Jesus ressuscitado. Havia passado por tantas coisas. Mas ele decide voltar a pescar e vai de novo na força dele. Quantas vezes, irmãos, eu insisto a fazer algo da minha força? Quantas vezes nós insistimos, pastor Paulo, pastor Silvio, nós insistimos em fazer as coisas da nossa força? Parece que a gente esquece do que viveu. Mas Jesus de novo aparece ali e fala, e aí, pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada, nem reconheceram que era Jesus. Depois que João que reconheceu, falou assim, é o Senhor. E aqui está a prova bíblica, escriturária, teológica, de que Pedro sabia nadar, porque diz que ele pulou e foi nadando. Amém, irmãos? É a prova bíblica. Pedro pulou, foi nadando, chegou lá e começou a conversar com Jesus. E Jesus então restaura o chamado de Pedro. Versículos 15 a 17. Não é o meu alvo nessa manhã falar sobre isso, você pode ler tudo isso depois. Cada texto que a gente citou aqui daria uma pregação, irmãos. Porque são textos muito ricos. Mas o meu objetivo nessa manhã é meditar um pouco nisso que Pedro escreveu. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Ele é o Deus de toda a graça. Ele os restaurará. Restaurar, irmãos, é quando você, por exemplo, você pega um quadro, aquele quadro ele tem uma mensagem, ele tem uma técnica de pintura, ele está mostrando algo, uma obra de arte. E se aquilo é quebrado, ou se sofre, sei lá, a corrosão do tempo, né, a abrasão do vento, não sei o que lá, tal. Tem museu que você vai, quem gosta de museu aí? Você não pode tirar foto com flash. Por que não pode tirar foto com flash? Porque a luz danifica a obra. Vocês sabiam disso, irmãos? Culto também é cultura, né? Aqui a gente vai aprendendo algumas coisas, né? O flash, a luz, danifica aquela obra, então não pode tirar foto com flash. Aquelas obras ficam ali no escurinho, para que elas não sofram a degradação do tempo, da luz. Mas se tiver alguma situação, ela precisa ser restaurada. Restaurar é você levá-la novamente ao seu princípio inicial. A maneira como ela era inicialmente. Restaurar uma vida
É Deus nos conduzindo ao propósito que Ele tem para nós. É nos levar, irmãos, ao início, ao que Ele planejou para nós. Se é alguma coisa que sofreu desgaste por causa da luz, por causa do sol, por causa do tempo, por causa de uma luta, por causa de uma circunstância onde nós fomos feridos, por causa de uma maldade ou de uma dor emocional, física, não importa, por causa de talvez de algo, uma agressão que você sofreu, espiritual ou emocional, então você foi abalado, nós somos abalados, ou então nós mesmos erramos, e quando erramos, irmãos, nós desviamos do foco e nós começamos então a perder a originalidade. Então Ele mesmo virá e nos restaurará, Ele restaurará a sua vida, o propósito que Ele tem para você, de ser um homem, uma mulher de Deus, de ter uma família abençoada, de ser alguém que vai ser, irmãos, um exemplo, um testemunho na casa de Deus, fora da casa de Deus, onde quer que você pise, o perfume de Cristo vai ser exalado através da sua vida. E o Deus de toda a graça vai nos restaurar, vai nos confirmar. Confirmar é firmar, irmão, é fixar. Olha, vai confirmar você, é isso mesmo que eu tenho para você. Olha, vou colocar você num lugar aqui firme, para você não oscilar, não ficar aí caindo, né, em qualquer vento de doutrina, em qualquer situação, não. Você vai ser firmado na presença do Senhor. Ele também vai fortalecer, porque a força vem dEle. É isso que a gente estava falando um pouco, a nossa capacidade, ela é muito boa, e Deus permite, Ele nos deu capacidades, dons naturais, talentos naturais, Ele nos deu, e Ele vai usar isso com um propósito para abençoar a nossa vida, a nossa família e aqueles que estão ao nosso redor, mas nós não podemos deixar de crer e entender que tem hora, irmão, que saber nadar não adianta. Nós precisamos daquele que dá a mão para nós e nos tira do meio da tempestade. É Ele que vem nos fortalecer e nos firmar sobre firmes alicerces. Um alicerce que o Senhor nos firma é a sua palavra. Aquele que ouve essas minhas palavras e as rejeita é como aquele que constrói sobre a areia. Quando vier o vento, a tempestade, as águas, vai ruir. Mas aquele que ouve a minha palavra e as pratica, as observa, é semelhante àquele que construiu, cavou e construiu sobre a rocha. Está fortalecido, está fundamentado. Virão as águas, os ventos, mas essa casa não vai cair. Então, nessa manhã, queridos, o Deus de toda a graça está aqui, amém? Ele é o Deus de toda a graça, e Ele vai restaurar a sua vida. Eu queria orar com você, pode fechar os teus olhos. Eu queria orar para que você possa então entender que o Senhor, irmãos, Ele não veio para nos condenar. Nós vamos passar pelo juízo. Assim, a gente tem que tomar cuidado para falar algumas coisas. Todos nós vamos passar pelo juízo. Nenhum de nós vai escapar disso. Mas, irmãos, nesse momento da história, nessa dispensação que nós estamos vivendo agora, da igreja, a igreja está aqui, a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está aqui no nosso meio, e a palavra, ela nos alerta, como diz Paulo aos Gálatas, olha, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Então, irmãos, nós não podemos ser, intransigentes, ou alheios, ou inocentes, no seguinte sentido de que Deus permite tudo. Deus não permite tudo. Não é? Deus ele não aceita todas as nossas atitudes, mas Ele se apresenta nessa manhã, neste lugar. Ele apresenta para mim e para você uma palavra de bênção, de restauração. Ele apresenta para nós uma palavra para nos chamar a uma realidade espiritual, onde Ele vai nos perdoar. O Deus de toda a graça, o favor de Deus, está sendo liberado neste lugar. Mas nós precisamos entender que existe uma obra de restauração. Irmãos, nós não podemos continuar vivendo como estamos. Há áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. Há áreas que precisam ser curadas.
Precisamos ser levados novamente para viver aquilo que o Senhor planejou para nós vivermos. Não é apenas levando a vida e achando que está tudo bem, que Deus é bom, que Deus é fiel, porque Deus ele te abençoou em um determinado momento, que está tudo bem. Não é assim que funciona. Irmãos, a bênção simplesmente não é garantia de que você está bem com Deus, está bem na sua vida espiritual. Ter dinheiro pode não significar isso, que você está bem. Assim como também não ter dinheiro significa que você está totalmente destruído, mal. Não, irmãos, nós não podemos colocar os olhos nessas coisas. Precisamos entender que a raiz de tudo, ela é espiritual. A raiz de todas as coisas é espiritual. A raiz é espiritual. Precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando ao nosso coração. E se Deus deseja restaurar a sua vida, você sabe, de alguma forma você sabe. Eu não sei como dizer isso para você, mas você sabe quando precisa de restauração. Você sabe quando precisa de um toque de Deus. Você sabe quando precisa de um avivamento. Você sabe quando há algo que precisa ser tocado por Deus, de restauração. E Pedro, então, que passou por todas essas experiências e outras mais, não coloquei todas. Pedro que passou por essas experiências marcantes, depois ele escreve, lá muitos anos depois, que o Deus de toda a graça, Ele vai tocar em nós, vai nos restaurar e vai nos abençoar. Você que precisa de uma restauração, de algo de Deus, coloque a sua vida diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, quero colocar a vida da igreja, cada um que está aqui nesta manhã, também colocando a minha vida diante de Ti. Nós precisamos, Senhor, de um toque do Teu Santo Espírito, ser restaurados, conhecer a Jesus, ter revelação de quem Jesus é, ter revelação do Seu amor, ter revelação, Deus, de que realmente em algumas situações as nossas capacidades e a nossa força ou sabedoria não vai nos dar a vitória, mas precisamos do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu perdão. Eu oro, Deus, para que o Senhor alcance corações nessa manhã, trazendo vida, restauração, perdão, libertação, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, querido.